Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, queridos amigos, bem-vindos. Este é mais um Papo Espírita. O tema de hoje, os desastres coletivos na visão espírita. Para falar sobre esse tema, nós trouxemos o nosso convidado especial, Maurício Losiques, que é palestrante e orientador de estudos lá na Comunhão Espírita de Brasília. Muito bem-vindo, Maurício. Tudo bem com você? Olá, tudo bem? É uma alegria muito grande estar aqui. Eu sou fã do programa, assisti já alguns, né? E agora eu estou do outro lado da telinha. Que Então eu bom! peço e agradeço o carinho, o convite. Muito bom a gente ter fãs aqui no nosso programa também, né? Como convidados. Miriam e Thelma também conosco. Então, Maurício, para a gente começar o nosso bate-papo, de vez em quando ocorrem, né, no mundo inteiro, grandes tragédias, desastres coletivos, como tsunamis, terremotos, desabamentos, incêndios, quedas de avião, né, que comovem muitas pessoas. E muita gente fica se perguntando: existe algum propósito nisso? Como que a espiritualidade atua nesse resgate, porque se fala muito em um resgate coletivo. Então, para a gente desmistificar e trazer a visão da doutrina espírita para esse tema, trouxemos você e queremos fazer a primeira pergunta: qual é a finalidade de um desastre coletivo? Bom, esse assunto ele provoca muitas indagações no público em geral e dor no coração das pessoas, dos familiares das vítimas desses desastres coletivos. Então, a gente precisa fazer uma abordagem, fazer uma leitura com as lentes da caridade, com a percepção, a confiança, a sensação plena de que Deus é soberanamente bom e justo. Então, se eu acredito em Deus, eu não posso admitir que aconteça um desastre coletivo gravíssimo, de grande extensão, por um cochilo de Deus, porque Deus se distraiu, porque Deus momentaneamente deixou de atuar no universo. É uma questão muito lógica. Se eu admito a existência de Deus, que é uma realidade, aí teríamos até horas e horas para falar do assunto, que realmente muitas evidências filosóficas, científicas, inclusive, que convergem para a existência de Deus, eu tenho que admitir que Deus existe e é soberanamente bom e justo. Partindo dessa premissa, a gente é forçado, por uma questão lógica, a admitir que tem uma razão nisso. E essas razões são múltiplas. Segundo o Pentateuco Espírita, 5 obras, principalmente o Livro dos Espíritos, a Gênese e o Céu e o Inferno, nós aprendemos que entre esses muitos propósitos nós temos os de evolução da humanidade, quando temos grandes comoções, grandes desastres, grandes fatos da humanidade que levam à desencarnação dezenas de milhões de habitantes. Então isso está num grande propósito, que nós podemos ver depois, que é a renovação da humanidade, a evolução moral da humanidade, a evolução tecnológica, porque as grandes doenças, grandes comoções impulsionam a humanidade a buscar a superação do problema. Então, nós temos impulsos evolutivos. Temos também, por outro lado, um outro objetivo, que é a renovação da população encarnada, para que parte dos desencarnados, no plano espiritual, possa se recuperar, ver novas luzes, e aí reencarna ou leva as migratórias, trazendo uma renovação espiritual. E num sentido mais próprio de justiça divina, esse é um assunto fantástico, nós temos as expiações. E sobre expiações, há uma coisa muito importante de dizer. Não vamos confundir uma expiação como um castigo naquela visão clássica medieval. A expiação é um momento de libertação do espírito. O apóstolo Paulo, na questão 1009 do Livro dos Espíritos, nos fala que o castigo, entre aspas, não é? Ele é um aguilhão que impulsiona o espírito a curvar sobre si próprio, a dobrar o seu orgulho e buscar a regeneração. E aí ele arremata que o castigo não é nada mais do que uma oportunidade de reeducação do espírito. Então, nós temos inúmeros exemplos, podemos passar aqui a manhã inteira citando, mas nós tivemos momentos, na Segunda Guerra Mundial, foram 80 milhões de desencarnados. A gripe espanhola, na década de 20, foram 50 milhões de desencarnados. Nas cruzadas, num passado remoto, a humanidade ela é marcada por períodos muito mais bárbaros do que podemos imaginar. Nós estamos muito mais evoluídos hoje, no século XXI, do que estávamos há 300, 400 anos. Não precisa ir tão longe.
Se formos aí a 150, 200 anos, tivemos a escravidão, em que 12 milhões aproximadamente de pessoas, de seres humanos, foram traficados como escravos. Tivemos 2,5 milhões aproximadamente de pessoas que desencarnaram no tráfico negreiro. Na Idade Média, tivemos episódios como o massacre dos cátaros, que eram não cristãos, e nas cruzadas foram 7.000 mulheres e crianças que desencarnaram. Então, quando a gente vê hoje no noticiário as cenas de barbárie, são barbáries bem menores do que aconteciam na Idade Média. Isso nos faz concluir o seguinte, que as provações e resgates coletivos que temos hoje, no século XXI, derivam muito de dramas do passado bem remoto. A humanidade evoluiu muito, mas tem que espiar. A gente vai ver daqui a pouco, nós tivemos a oportunidade de citar o caso de Lucas e Ascânio no livro Ação e Reação. O que aconteceu com eles? O que aconteceu com eles? Por que eles resgataram num acidente de avião? Não é? Mas é um assunto bem vasto e que merece muitas reflexões. Então, o espírito, ele passa por um erro clamoroso, e não é na reencarnação seguinte, imediata, que ele vai resgatar. Ele vai evoluindo, gradualmente, evoluindo através de várias reencarnações, evolui. Chega num momento, caso de Lucas e Ascânio, em que ele sente uma necessidade de ir para esferas mais altas, de se libertar, de dar voos espirituais maiores. E nesse momento, algo na consciência profunda do espírito trava esse voo. O que é? E ele vai prescrutar, ele vai investigar o passado dele e descobre por que eu não consigo dar voos mais altos? Porque algo me prende. Para encontrar a plenitude, algo me prende. E aí, no caso de Lucas e Ascânio, descrito, né, por Druso, o mentor de André Luiz no livro Ação e Reação, dos livros psicografados por Chico Xavier, ele fala que, passados 500 anos de trabalhos espirituais intensos, de muita evolução, de muito trabalho de caridade, Lucas e Ascânio não conseguiam ir para esferas mais altas e descobriram que, em 1429 aproximadamente, eles buscando na luta da libertação, não é, pelo exército de Joana d'Arc, eles buscaram poder, eles buscaram cargos novos. E o que acontece? Eles arrojaram num precipício 2 colaboradores para subir na hierarquia, né, daquela comunidade. E ficou aquela marca na consciência profunda espiritual deles. O que eles pedem? Então, depois de 500 anos, eles pedem: eu gostaria de reencarnar e trabalhar na aviação. E assim eles reencarnaram. E é uma coisa linda, por quê? Porque eles trabalharam para o benefício da aviação, engenharia aeronáutica, aviadores, e no momento aprazado tiveram uma desencarnação por um acidente aéreo como um resgate final. Aquele resgate residual para poder se libertar. Então, essa visão otimista, parece paradoxal, né? Uma desgraça vai gerar uma visão otimista. Mas à luz da doutrina, a gente aprende a ter essa visão otimista. Que quando um filho nosso desencarna numa situação dessas, um parente querido desencarna numa situação dessa, eu tenho que pensar, se ele fosse operado por um médico que pegasse um bisturi e abrisse as entranhas do meu filho para tirar um tumor, eu não ia ficar chocado. Faz parte da operação. Eu transponho isso para a visão espiritual e penso, ele se libertou de uma chaga. Isso dá uma visão otimista. Um débito de 1000 anos o meu filhotinho se libertou. Essa visão otimista que eu tenho que ter. É doloroso, sim. É um luto. Precisa ser vivido. Mas passado esse momento, eu tenho que ter essa visão otimista. Assim foi, vontade de Deus. É tão bacana você falar assim, porque dá um alento, né? Quando as pessoas começam a compreender e ter uma nova perspectiva sobre essas situações tão dolorosas, é por isso que a doutrina espírita é chamada de Consolador Prometido, né? Deixa eu passar a palavra para a Thelma, que ela vai fazer mais perguntas para você, Maurício. Maurício, nós vamos te aproveitar aqui bastante, né? Porque é um tema muito importante para nós, porque geralmente a gente tem medo da morte, a gente tem medo da catástrofe, a gente fica hipnotizado com notícias assim desagradáveis, né? A gente não vê um lado bom das coisas. E eu gostaria de te perguntar, aproveitando,
como esse grupo ele se reúne para sofrer esse desencarne coletivo? Como você Essa é uma pergunta assim que eu me fiz várias vezes, e já vi várias pessoas fazendo essa pergunta para mim, a gente fica refletindo, porque, gente, como pode? É muita coincidência, né? A gente vê casos, esse episódio recente, relativamente recente, do avião da Chapecoense, né? Um sobreviveu, outro perdeu o voo. Tem pessoas, né, casos incríveis, né? Então a gente vê, por exemplo, o Alberto Almeida contou recentemente numa live sobre esse assunto, o episódio de uma senhora que teve um pesadelo para não embarcar num avião. E nesse pesadelo ela dizia: esse avião vai cair. E ela é uma pessoa, curiosamente, que tinha problemas mentais, transtornos mentais. Então as pessoas não acreditavam muito nela, mas tanto ela insistiu, que acabou não embarcando e de fato o avião caiu. Né? Era o filho dela, queria que ela fosse para a casa dele naquele voo. Exatamente. E ela não quis. E o Exatamente. filho, mas por que, mãe? E o avião se acidentou. É impressionante isso, pessoas que perdem um voo. E o que o livro dos Espíritos nos explica? Muito didaticamente, é incrível, a intervenção dos Espíritos nos fatos da vida. Que os Espíritos, eles têm uma presciência maior do que a nossa, porque eles estão libertos da carne, né? Eles sabendo que aquilo vai acontecer, e sabendo as nossas fichas expiatórias, que nós não estamos destinados a desencarnar naquele dia, tanto é que os Espíritos falam, se você não tiver que desencarnar naquele dia, você não vai desencarnar. Algo vai acontecer que vai impedir sua desencarnação. E eles intuem telepaticamente a pessoa a pegar um caminho diferente. Eles podem fazer exemplos ipsis literis, exemplos citados no livro dos Espíritos. Por exemplo, a pessoa vai subir por uma escada, e está previsto que a pessoa desencarne ou sofra um acidente grave naquela escada. Os Espíritos, vejam bem, isso está no livro dos Espíritos, não é por uma crueldade do Espírito, é por uma intenção assim, de obediência às leis divinas. Eles falam, é o chegado momento, suba na escada. E eles induzem, às vezes, a subir na escada, e o degrau está carcomido pelo tempo, e a pessoa cai e sofre um acidente. Ou então, isso é citado no livro dos Espíritos também, uma pessoa vai dar um tiro numa pessoa, o Espírito protetor, ele inibe, distrai o atirador para que ele erre a mira e o tiro vai numa outra direção. São exemplos citados em 1857 no livro dos Espíritos e renovados a cada dia. Então os Espíritos eles atuam conscientes para reunir as pessoas, para desviar os pensamentos de um objetivo e proteger as pessoas. Eu tive um episódio uma vez em que eu fiquei chateado porque aconteceu 1000 coisas que me atrasaram 15, 20 minutos para ir para o trabalho. E quando eu estava ali pela Avenida L4, aqui em Brasília, eu vi um acidente gravíssimo no exato local onde eu ia passar. Aí a minha chateação se converteu, como no toque de mágica, para agradecimento. Eu falei, meu Deus, você é muito tolo, Maurício, você não percebeu que você estava sendo protegido. Isso acontece muitas vezes na nossa vida e a gente nem percebe. Então, o que acontece? Os espíritos, resumindo, eles, por processos telepáticos, induções mentais, eles fazem com que as pessoas se reúnam nos momentos corretos, nos locais corretos e desviam outras pessoas para esses locais, de modo que, pela lei da eficiência máxima, a sabedoria infinita de Deus reúne apenas as pessoas que estão destinadas a passar por aquela experiência naquele voo. E mais, se a pessoa, de repente, embarcar naquele voo e tiver uma aprovação atenuada, uma expiação atenuada, e não tiver que desencarnar, ela não vai desencarnar. Algo vai acontecer que ela não vai desencarnar, como aconteceu, por exemplo, num episódio relatado na televisão recentemente, de um homem que foi pular de uma altura, num esporte radical, e não desencarnou naquela situação. Parênteses, fazemos aqui para dizer que, segundo a doutrina, esportes radicais podem ser classificados como um suicídio indireto. A pessoa expõe voluntariamente a própria vida a situações de riscos extremos. E isso é uma irresponsabilidade perante a lei de Deus. Mas naquele caso específico, talvez por contingências familiares, missões que ele teria, ele não desencarnou, mesmo caindo de uma altura de 30 metros. Então são mistérios que a gente tem sinais da explicação desses mistérios. Mas só vai desencarnar, segundo o livro dos Espíritos, somente quem estiver na hora de desencarnar. Miriam, com você. Não, interessante tudo isso que o Maurício falou, Thelma também. Fiquei aqui pensando, como sempre, né? Adoro refletir nos nossos bate-papos. Essa certeza, né, de que o nosso desencarne
eu acho interessante, começando, nós temos medo da morte, como diz a Thelma, né? Porque a gente se identifica com essa nossa vida material. Então, a minha vida é essa aqui, né? E dificilmente a gente conversa sobre isso nas nossas famílias, né? Dificilmente a gente conversa sobre a morte conosco mesmo, como se a eternidade fosse aqui. Então, há uma dificuldade muito grande da gente entender, da gente aceitar às vezes, né? E aí me lembro aqui que isso tem a ver com a nossa relação com Deus também, não é? Porque se eu não, a minha relação com Deus é uma relação de que eu rezo, faço meus rituais, minhas preces, seja o que for, e sinto-me privilegiada porque Deus vai proteger os meus, nada vai acontecer, não é? A gente reduz muito essa misericórdia de Deus, né, para conosco. E nós somos todos iguais nesse processo em que cada um de nós, que não fomos santos, é bem verdade, né? Maurício trouxe aí nossos deslizes, às vezes não foi da encarnação passada, foi lá de trás, né, Maurício? E que a gente nem lembra, e agora, mais maduros, entendendo mais essa relação nossa com Deus de misericórdia, de que, de fato, né, aquilo que eu faço equivocadamente, e se isso leva a um prejuízo de outro, eu devo, né, reparar aquilo mal que eu fiz. E aí a gente inventa que, não, topamos sim, vamos nessa, né? E aí quando acontece, se a família às vezes não entende, o que o Maurício trouxe foi tão interessante, entender, né, que há um propósito maior, né, Maurício e Thelma. E aí, Ana, nessa conversa toda, me lembrei também que a espiritualidade, ela não fica parada, né? Me lembrei daquele filme que foi, né, do livro Nosso Lar, em que fala aquela agitação toda, aí André Luiz fala, que agitação é essa, né? Aí os espíritos, nós estamos nos preparando porque precisamos resgatar um grande número de pessoas em decorrência da guerra. Gente, há uma misericórdia, há um cuidado, é porque como a gente tem essa visão miúda, né, de que nós somos exatamente que o mundo espiritual é esse que a gente está vivendo encarnado, e não o contrário, a gente também vive mal esse período agora da Covid que nós estamos passando, né? As pessoas entram em desespero, não entendem. Muitas vezes, né, vem à tona, né, para uma mudança drástica, rápida, que a gente teve que ter, de pensar na vida, de pensar no coletivo, não sou só eu, mas o interesse comum. E você falou, Maurício, da expiação, né, coletiva. Estaríamos nós, nessa pandemia da Covid, passando por uma expiação coletiva? O que você acha? Muito oportuna a sua pergunta, porque é um fenômeno mundial que já para mais de 2 anos, vem assolando a humanidade, e esse fenômeno da Covid, ele está muito bem ilustrado na sua dimensão espiritual, num livro recentemente publicado, Médium Divaldo Franco, O Espírito Emmanuel Filomeno de Miranda, né, no rumo do mundo de regeneração. Então, aqueles 3 propósitos que nós falamos ao início, eles são colocados, né, associados à pandemia. Então, propósito de evolução da humanidade, de mudanças, de levas migratórias, de espíritos sendo recolhidos, outros sendo trazidos, né, pelas vias da reencarnação posteriormente ou concomitantemente, mas tem um elemento expiatório também. Há um elemento, a gente não pode sempre haverá uma dimensão expiatória em nível individual. Um fenômeno pode ser macro, pode ser mundial. Vamos dizer, Segunda Guerra Mundial, 80 milhões de desencarnados. Então, houve um movimento macro, um movimento no planeta de renovação da humanidade. Inclusive, fruto da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a consolidação da Organização das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, 3 anos depois da guerra. E mais recentemente, então, falando da Covid, nós temos uma evolução incrível da medicina, da indústria de vacinas. Sim, a tecnologia, a logística das vacinações, a tecnologia acabou sendo evoluída, as famílias mudaram configurações. Então, houve também uma evolução moral, as pessoas começaram a tentar aprender a conviver consigo próprias, mas há sim, em nível individual, um elemento de provação. Então, apenas para ilustrar, ok? Genericamente falando,
Vamos dizer, por hipótese, que uma pessoa, 200, 300 anos atrás, sufocou uma pessoa, afogou, sufocou uma pessoa. E aí, passados 200, 300 anos, a pessoa evolui, e de repente algo me impede de evoluir mais. E roga a sabedoria espiritual superior uma desencarnação, de modo que ela possa vivenciar a experiência que ela impôs ao seu irmão no passado e assim expurgar do seu espírito aquela nódoa espiritual, né? Aquele resgate. Então ela vem e desencarna numa crise respiratória profunda, uma dor muito grande, à semelhança de uma sufocação. Então, apenas para exemplificar, né? Não estou me referindo a um caso concreto. Então, sim, a Covid tem esse elemento também expiatório, sem sombra de dúvida. Lembrando que, para as famílias, quando fala, por que aquela família sofreu? Por quê? Qual é a dor? Porque o desencarnado espiou e a família? Aí nós sabemos também. Né? No livro Somos Seis, né, que é uma coletânea de psicografias de jovens desencarnados, sendo que alguns deles foram com o incêndio do edifício Joelma, isso é relatado, que os pais sofrem porque os pais estão envolvidos naquela novela do pretérito. Muitas vezes os pais participaram, direto ou indiretamente, dos fatos que conduziram aquele espírito àquela queda moral do passado. E aí, num gesto de amor, de caridade, eles aceitam aquele filhinho no seio familiar para que, num momento futuro, eles possam também espiar através da dor da perda. Então, tem essas múltiplas dimensões. Recomendo muito a leitura desse livro, No Rumo do Mundo de Regeneração, porque ele mostra várias matizes espirituais desse fenômeno mundial da pandemia. Resumindo, a evolução do planeta, a renovação da população planetária, embora a Covid tenha uma expressão bem menor em termos de mortes do que foi a gripe espanhola e a Segunda Guerra, mas tem essa dimensão também. E um outro parênteses, adoro fazer parênteses, né, gente? As ideias vão vindo, aquela alegria de falar da doutrina. Nem todos os que desencarnam ou desencarnaram por Covid-19 são espíritos, por exemplo, porque eu tenho que renovar o planeta, tirar aqueles espíritos, porque Manuel Filomeno de Miranda fala isso também, né? Que um dos propósitos é você renovar a população, porque eles não estão adaptados à sintonia mental do planeta. Mas há muitas exceções nobres. Se eu pensar em Eurípides Barçanufo, apóstolo do Sacramento, mentor espiritual de várias casas espíritas, um espírito que teve contato direto com Jesus, segundo a sua bibliografia, ele desencarnou na gripe espanhola, contaminado pela gripe espanhola, atendendo os doentes. Então, há espíritos muito iluminados que partem pela Covid, como a gente vê esses médicos missionários, enfermeiros missionários que, num gesto de heroísmo, se expõem a uma carga viral altíssima, e aí a Covid vem com muita intensidade e desencarna. Então, tem esses heróis anônimos que estão desencarnando e, quiçá, não estão indo para o plano espiritual para poder aumentar a corrente de espíritos amorosos que está atuando em benefício da humanidade nesse período. Então, eles têm sua antecipação, né? Arrematando, muitos jovens desencarnam porque estão complementando expiações. Então, é uma encarnação complementar, não é castigo de Deus em hipótese alguma, gente. É uma libertação. Né? Esse é um parênteses para a Covid, mas também a Covid é assunto para semanas de conversa, né? Nesse Maurício, livro, pode falar, Nívia. Não, é rapidinho, porque ele falando assim, me veio também uma reflexão. A gente está falando que há um propósito para tudo, né? Mas como há um propósito e que também a gente assumiu determinadas coisas, como por exemplo, né, o que nós estamos conversando, não quer dizer que nós seremos negligentes, que nós facilitemos, né, os acontecimentos, que aí é totalmente contrário, né, Maurício? Sim, sim. André Luiz tem uma frase muito bonita que é repetida em mais de um livro. Ela está no livro Sinal Verde, num dos livros. E também no livro Conduta Espírita, salvo engano. A fé não exclui a previdência. A fé não exclui a previdência. Então, se de repente eu aprendi no livro dos Espíritos, que legal, eu só vou desencarnar no dia que eu tiver que desencarnar. Então eu vou ter uma vida totalmente irresponsável. Não. Porque, como eu falei agora há pouco, né? Vocês estão prestando atenção, eu falei agora há pouco. Existe o suicídio indireto. Muitas vezes a irresponsabilidade faz com que eu me exponha a perigos de maneira fútil. E aí, se eu desencarnar sob essas circunstâncias, eu vou responder perante a lei de causa e efeito. Então, nós temos que ser previdentes. Então, no ambiente da Covid, vamos tomar as vacinas,
né? E quando falando de vacinas, ensina-nos a doutrina espírita que as evoluções tecnológicas para o bem da humanidade são inspirações divinas, inspirações que vêm do alto. E cientistas, durante o sono físico, em desdobramento espiritual, vão participar de conferências. E aprendem técnicas, e acordam com um insight. Então, essas evoluções tecnológicas são para a evolução, para a melhoria da humanidade. Então, os números, né, números não mentem, né, se diz. Então, os números mostram a vacinação aumentou, as mortes caíram, há uma correlação. Então, a gente, por um dever até de caridade para com o próximo, então eu vou me vacinar, eu vou colocar máscara, vou seguir aquele protocolo de proteção. Então, eu faço a minha parte. Eu faço a minha parte. Se Deus, se a sabedoria divina quiser que eu desencarne por Covid, isso vai acontecer, mas não por minha irresponsabilidade. Isso é importante pontuar, né? Maurício, você falou mais de uma vez que esses espíritos que muitas vezes se reúnem para passar por essa aprovação, às vezes são resgates lá de trás. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona a cabeça desse espírito que vai evoluindo, que chega num ponto que ele está tão lúcido daquilo que ele precisa passar, né, para experimentar, que é tipo, eu entendi que é como uma lacuna, né? Não é assim, eu provoquei o mal nesta encarnação, então na próxima é meio que um castigo, né? Porque ainda tem, mesmo na doutrina espírita, ainda existe um pouquinho essa conotação, né? Quando a gente fala em resgate, expiação, mas eu evoluí de uma forma que eu compreendo a minha necessidade. Então, se eu estou mais consciente disso, eu vou passar por isso de uma forma bem mais branda, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque para muita gente, muitos familiares e amigos de pessoas que passam por esses processos, podem compreender de uma melhor forma, né? Exatamente, como eu falei agora há pouco, a gente não questiona quando um filho nosso vai para uma cirurgia, faz nossa prece, né? Pede a Deus proteção, mas quando ele vai ter suas entranhas cortadas por um médico para tirar um tumor, ninguém questiona. Então, quando a gente tem essa consciência de que o espírito está se libertando de uma dívida do passado, a gente tem que ter essa percepção, transpor como se fosse uma cirurgia moral, né? Além da física. Sobre essa questão da consciência do espírito, existe uma frase bíblica extremamente sábia e reconfortante. Deus não põe fardos pesados sobre ombros fracos. Em livre, né, tradução. Essa frase, o que significa? Que a provação e a expiação só ocorre quando nós estamos preparados para suportá-la. Por isso que muitas vezes demoram séculos para eu ter aquela expiação de maneira útil. Há exceções de expiações compulsórias, de espíritos muito renitentes, muito embrutecidos ainda, que passam por uma expiação compulsória. Mas, em muitos casos, o espírito pede isso. E a consciência dele, não sei se você já viveu essa situação, cometem um erro no passado, nesta encarnação mesmo. Não fica aquele negócio, mas até hoje eu fico arrependido daquilo. Por mais que a gente faça coisas boas, e aí, né, pede desculpa a pessoa, poxa, você já pediu desculpa 15 vezes, mas não sei, algo fica ainda, né? Então, por um mistério da lei de causa e efeito, mistérios divinos, o espírito precisa vivenciar uma experiência igual ou análoga àquela que ele causou no próximo, para se libertar. Então, esse é um processo, né, de libertação para voos. No livro Ação e Reação, é feita uma pergunta para o Druso, o mentor, se esse momento de expiação é necessário para a renovação espiritual e a libertação no caminho a Deus. E Druso responde, é um pouco mais do que isso, é para a libertação plena e a renovação plena. Ele põe a palavra plenitude, o conceito de plenitude. Então, a libertação plena do espírito, por mais iluminado que seja, ele pede aquele resgate. Então, tem um grande bloco de espíritos, um grande conjunto de espíritos que estão nessa situação. Lembrando, não podemos generalizar. Tanto é que nesse livro Ação e Reação, também recomendo muito a leitura, Resgates Coletivos, o livro Ação e Reação.
É dito que de 14 desencarnados, apenas 6 são imediatamente resgatados, porque fala, o desastre é igual para todos, mas a desencarnação é diferente, conforme a evolução espiritual. Então, há espíritos que precisam estagiar no sofrimento para se depurarem espiritualmente e terem condições melhores de chegarem no plano espiritual mais equilibrados. Então, eles passam mais tempo em sofrimento, ligados aos despojos. Há essa possibilidade, mas muitos são resgatados porque já tem um lastro de espiritualidade mais desenvolvido. E aqui a gente faz pega um parênteses, né? Olha o homem do parênteses aí, né? Para dizer o seguinte, que não é fatal, por exemplo, um caso de uma pessoa, trabalhadora espírita, muito dedicada, extremamente amorosa, todo mundo adorava a pessoa, né? E um dia ela sofreu uma queimadura séria na mão, não sabe por quê, ela falou, não entendo como a água fervente caiu na minha mão. Eu tive que ir no hospital tratar, e começou toda grilada, né? Ai, o que eu vou fazer? O que eu estou fazendo de errado, Senhor? Meus mentores, onde eu estou errando? Por que isso, né? E ela teve a permissão, pelos méritos dela, de receber uma revelação espiritual de outras vidas. Falou, minha filha, era para você, estava previsto, quando você reencarnou aqui, para você ter uma desencarnação por queimadura, desencarnar no incêndio por queimadura. No entanto, os seus méritos, o seu esforço evolutivo fez com que você se reeducasse. Você lavou gradualmente essa mancha espiritual que você tinha no seu passado e você conseguiu resgatar essa dívida através de uma mera queimadura da mão. Então, essa comutação também está no livro dos Espíritos. Se é possível, é lícito abreviarmos nossas penas, né? Diminuirmos a intensidade. Lembramos da misericórdia divina, ela é sempre atuante. Então, na sabedoria de Deus, se o Espírito conseguir se reeducar moralmente com seus atos de caridade, ele não precisa de passar por uma expiação tão intensa. Por isso que eu falei agora há pouco, a pessoa passa por uma expiação igual ou análoga, atenuada. Mas a regra é que ela sempre vai precisar. O Espírito é que pede, não é Deus que manda. O Espírito fala, eu quero espiar. Eu quero. Ainda que de repente não seja tão intenso, né? Então tem esse... Fecha o parênteses aqui. Thelma, vamos lá com você, que eu sei que tem mais perguntas aí para a gente fazer. Vamos lá. Tem uma pergunta interessante, focando até no que ele está acabando de falar, porque, na verdade, o resgate, às vezes, é coletivo, mas o processo de acolhimento é individual, não tem como, né? Vai depender de cada um. E aí nós colocamos uma pergunta aqui interessante, que fala assim, como os espíritos amigos recebem e auxiliam no desencarne coletivo dessas pessoas? Perfeito. Olha, isso até foi colocado no início, né, no nosso bate-papo, foi comentado. Os espíritos, eles têm um sentimento de organização muito grande, de eficiência profunda. Então, no livro Nosso Lar, como foi comentado ao início, quando eclode a Segunda Guerra Mundial, levas e levas de espíritos são convocadas na espiritualidade para poder auxiliar. E as obras de André Luiz e outros mentores espirituais nos revelam que, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, os desencarnados em massa, às vezes, eram levados para hospitais de campanha, no plano espiritual, para que eles não se chocassem. A caridade, a piedade dos mentores espirituais é tão grande que eles não fazem um choque. Ah, você desencarnou. Eles nem percebiam que estavam desencarnados. Então, hospitais no plano espiritual de campanha são organizados. Manuel Filomeno de Miranda, também no livro do Rumo do Mundo de Regeneração, nos fala sobre isso. Hospitais de campanha no plano espiritual. Esse trabalho é especializado. Druso fala para André Luiz, que o André Luiz quer participar do socorro desse acidente aéreo, nesse capítulo que eu citei. E Druso fala, não, são espíritos especializados que vão cuidar disso. Outro exemplo, no livro Somos Seis, que eu citei agora há pouco, né, as psicografias de jovens desencarnados, entre os quais alguns do edifício Joelma, é dito que um dos espíritos fala nas cartas, né, para os familiares, eu via equipamentos à semelhança de helicópteros. O plano espiritual nos salvando, porque no caso do Joelma não havia possibilidade de helicópteros porque ele não tinha heliporto. Mas os espíritos, né, tinham esse processo de resgate. Outra dimensão do problema também é a seguinte, conforme o estágio espiritual do ser, ele vai ter um tipo de resgate. Então, há espíritos que ainda estão muito ligados à carne,
né, ao corpo físico, e cujo estado evolutivo faz com que a lei de causa e efeito, a sabedoria divina, fala, não, você precisa estar já um pouquinho mais no sofrimento, meu irmão. Então, nem sempre eles vão ser resgatados de imediato. A oportunidade do resgate existe, mas muitas vezes o espírito não quer. Ele está tão apegado ao drama que ele não aceita aquele resgate. Então, resumindo, nós temos equipes extremamente especializadas que, para evitar traumas nos espíritos, criam um cenário de modo que ele acredite que ele está no corpo, né, no hospital de campanha, o helicóptero, tudo, né? Cria-se para traumatizar menos o espírito, né? E o outro caso do espírito que ainda precisa estar já um pouco mais no sofrimento para se depurar. É uma visão bem ampla. Recordando que nesses episódios de expiações, por exemplo, nesse acidente aéreo citado por André Luiz e em outras obras, os espíritos que estão naquele contexto do desastre coletivo não necessariamente estão vinculados ao mesmo delito do passado. Então, vamos dizer, o massacre dos cátaros em 1200 e pouco, tá? Mais ou menos na época de Francisco de Assis teve esse massacre, havia cruzadas. Agora, no século XXI, se alguém vier resgatar esse massacre, né, alguma coisa, pode ter espíritos, por exemplo, está no mesmo acidente, só que esse está resgatando uma coisa que aconteceu em 1910. Esse outro que chegou aqui está resgatando uma coisa que aconteceu em 1789. E o outro ainda está resgatando uma coisa que aconteceu em 177. Então, não dá para generalizar, todos os espíritos estão envolvidos naquele mesmo drama. Não. O senso de oportunidade da espiritualidade reúne espíritos que têm o mesmo perfil de débito para passar por aquela experiência. Não é? Mas é muito lindo esse processo de libertação e de auxílio dos espíritos. Não é? Tanto é que eu falei agora há pouco, Eurípides Barçanufo, né? Da desencarnação na gripe espanhola. Então, temos espíritos de encarnados como médicos e enfermeiros, que a lógica da doutrina nos faz acreditar realmente que às vezes eles desencarnaram para engrossar, sim, terminaram a sua missão aqui na Terra, mas foram engrossar a fileira daqueles que auxiliam no prazo certo, né? Se repousam, se recuperam no plano espiritual da desencarnação. Quando eles estão plenamente recuperados, eles passam um ano, né? Estamos na pandemia. Então, você quer ajudar, meu filho? Quer ajudar? Vamos lá ajudar. Aí eles vão ajudar. Então, a gente não pode generalizar. Muito cuidado com as condenações, né? Com os juízos de, olha, fez errado, né? É a caridade que deve ser a lente da gente. A gente está caminhando aqui para o final. Acho que a gente teria um tempinho para a Miriam fazer a última pergunta. Eu vejo que tudo é uma disposição interna, né, no sentido de compreender a imensidão da complexidade, a imensidão da vida, né? Que nós não estamos encarnados só para vivenciar o momento, para ter os nossos sentidos, os nossos prazeres satisfeitos, né? E quando a gente compreende que... Vou chegar na pergunta, viu, Maurício? Eu acho que eu estou com aquela mania do parênteses. Então, conforme a gente vai compreendendo isso, eu acho que a gente vai passando por uma fase que você falou que eu achei muito importante, por isso que eu queria só reforçar, a gente aceitar que nós estamos encarnados por um período. Portanto, aceitar o desencarne, que grande parte das dificuldades que acontecem no mundo espiritual aquele espírito que ele é ajudado, a espiritualidade está ali para ajudá-lo nesse momento, mas ele não aceita a desencarnação. Acha que é tarde, acha que é injusto, né? Então, mudar o nosso olhar sobre a vida, mudar o nosso olhar sobre a realidade que é a nossa vida espiritual, facilita e nos dá até certa serenidade. Mas eu queria, para concluir, né, a pergunta, né, que me resta ainda pouco tempo, apesar de tudo isso, você também já falou, as meninas também já falaram, existe sempre alguém que sonha, alguém que prevê, fala, não estou afim de viajar, não estou afim disso, não estou afim daquilo, né? Como é que a gente pode explicar, se você pode retomar esse assunto, como é que a gente pode explicar esse fenômeno que a gente prevê? É uma coisa aleatória? É um auxílio espiritual? Como é que a gente pode entender isso melhor, Maurício?
A regra geral... Maurício, só um pouquinho, antes de você responder. Eu me lembrei aqui do caso do Mamonas Assassinas, aquela banda que morreu num acidente de avião, e um dos componentes da banda comentou num vídeo que ele tinha sonhado com um acidente de avião. Então, você falou num caso daquela senhora que o Alberto Almeida conta, que ela não quis entrar no avião. No caso do Mamonas, eles sonharam, um deles sonhou, mas eles entraram no avião. Então, quer dizer, essa premonição aí, como é que funciona? Perfeito. Muito, muito bom esse exemplo, muito ilustrativo. Como eu estava comentando, a regra geral no Livro dos Espíritos, segundo o Livro dos Espíritos, é de que o futuro não é revelado, até para evitar que a gente se acomode. Não é? O caso de pessoas que tiveram um médium curador na década de 1960, tinha a intuição de que ia desencarnar no acidente de automóvel, então ele cometeu o erro de andar em alta velocidade. Né? Isso se comenta. Nesses casos específicos, o Livro dos Espíritos nos ensina também o seguinte, que há exceções. Quando que os espíritos permitem a revelação do futuro? Várias hipóteses. Uma delas é o pressentimento que a pessoa tem em relação ao gênero de prova que a pessoa escolheu, e quando chega mais ou menos naquela fase reencarnatória, que o André Luiz, sob certas circunstâncias, chama de situações reflexas, a pessoa começa a lembrar e ter essas premonições. Okay? Quem assistiu o filme La Bamba sabe que o jovem cantor, ele tinha muito medo de avião e desencarnou no acidente de avião. Então tem a questão da premonição, do pressentimento, porque o espírito escolheu. Há também um propósito espiritual dos mentores, por mérito, às vezes, dizer assim, filho, chegado o momento. Aí a pessoa tem a oportunidade de dizer, eu te perdoo, meu irmão. Ô, papai, como eu te amo, de se despedir em vida física daqueles entes amados. Então tem aquela oportunidade de rever na renovação espiritual. Eu estou me preparando porque eu sinto intimamente que eu vou passar por uma grande transição, vou fazer a longa viagem, a grande viagem. Então, me preparo espiritualmente e tenho uma desencarnação mais suave. Há outros casos, por exemplo, desse sonho, relatado por Alberto Almeida, que a pessoa, era uma premonição para a pessoa não ir. É uma das técnicas, um dos múltiplos meios que os espíritos têm para evitar que a pessoa vá. Então, não há uma explicação única. O que a gente pode dizer é que sempre há um propósito na sabedoria divina. A regra geral, futuro não é revelado. As exceções, quando é para um bom propósito, reconciliação com os inimigos, expressão do amor, desvio daquele caminho do acidente, despertar dos materialistas em relação aos fenômenos paranormais, os fenômenos espirituais. Então também serve para fazer isso. Tinha um médium em São Paulo que ele ia no cartório, inclusive registrava no cartório a revelação, não é? Para depois. Então tem múltiplos propósitos, com certeza. A gente tem que ter essa percepção. Se eu tenho uma intuição, verdadeira ou não importa, de que algo difícil vai acontecer comigo, é um convite para me melhorar, para chegar para a pessoa que eu me despeço no café da manhã e dizer, olha, eu te amo, tenha um dia feliz, te adoro. Sabe? Quantas pessoas não fazem declarações de amor lindas e naquele dia desencarnam? Então, dentre as múltiplas possibilidades, a que eu mais extraio é o seguinte, aproveite para o bem esse tipo de intuição. Infelizmente, o tempo acabou, o assunto é vastíssimo, a gente fica sempre curiosa, né? Desperta muita curiosidade, as pessoas sempre querem saber, mas por que aconteceu isso, aquilo? E o Maurício trouxe aqui para nós uma vastíssima literatura. Se as pessoas quiserem conhecer mais sobre isso, assiste esse filme, este vídeo aqui várias vezes e anota toda a literatura que você colocou aqui para a gente, e tantas outras, né, que com certeza existem, que podem nos orientar nesse sentido para a gente compreender melhor por que essas situações acontecem e trazer um pouquinho de alento, né, para quem passa por isso, não só a gente, que se a gente vivenciar, né, ninguém está livre disso, como quando a gente faz parte desse núcleo que está envolvido, né, no processo.
Então, Maurício, muito obrigada aqui pelos seus conhecimentos, a gente percebe o grau de estudo que você tem da doutrina espírita e a forma como você transmite o teu conhecimento. Miriam e Thelma, obrigada também. E a todos vocês que nos assistiram, se vocês gostaram desse conteúdo, deem lá o seu like, compartilhem com quem vocês acham que vai gostar também de conhecer um pouquinho mais. Também não deixem de deixar o seu comentário, porque a gente faz essa interação com vocês aqui. Nós somos um produto da Comunhão Espírita de Brasília e vamos ao ar todas as quintas, às 19 horas, tem um vídeo novo lá no canal. Maurício, muito obrigada. E todos vocês, até a próxima.